a gente vai iniciar mais um episódio do podcast Hexa da Score. E agora, de frente com os consultores. Hoje a gente está com o consultor, sócio proprietário da Score, Henrique Figueira, e o nosso consultor financeiro, que hoje também já é um líder do setor, Matheus Linhares. E hoje eu vou ser bem pragmática nas minhas perguntas. E eu queria saber, hoje, como a consultoria financeira pode impactar diretamente no crescimento e na lucratividade de um negócio. Pronto, primeiro ponto, né, que a gente analisa, né, é que a Score ela é Hexa, né, a gente tem que pensar isso, né, e aí esses 6 anos a gente viu muitos negócios, a gente viu muita gente, né, muita história, e hoje como que a Score ela conseguiu auxiliar essas pessoas? Eu acho que o primeiro ponto que a gente identifica, e eu sempre falo muito para aí, eu falo muito disso, né, o Hexa da Score, ele fala pelo respeito à história, né? São 6 anos, né, de todo mundo que está junto, né, inclusive os clientes. E nesses 6 anos, o que que a gente vê? Quando a gente começa o planejamento financeiro, a gente começa a analisar os objetivos daquelas pessoas, né, e como que a gente consegue encaixar eles dentro do financeiro, né? Então, ao invés da gente ficar trazendo uma realidade de fora, né, a gente tenta ver a realidade do cliente e encaixar dentro do planejamento financeiro algo que fique próximo da realidade dele. E através disso a gente consegue gerar um resultado. Como? Eu preciso entender a motivação de cada um, né? E como que a gente consegue fazer com que os números da empresa, o faturamento, os gastos, consigam, por exemplo, gerar uma lucratividade ao ponto de que aquela reserva, aquele lucro que vai ser gerado, ele possa realizar o sonho do empreendedor. Então, o primeiro ponto que para a gente conseguir impactar hoje é a gente entender o que que motiva essas pessoas. Um ponto muito importante da consultoria financeira é que quando se fala em consultoria financeira, a primeira coisa que a gente pensa é em dados, né? Em número. Uma das coisas que a gente sempre busca analisar dentro da consultoria é muito mais do que isso, né? Porque, por exemplo, hoje, dentro da consultoria financeira, a gente traz planejamento estratégico, a gente traz ali de fato, uma análise da empresa que faz só além dos dados. Isso por conta que hoje a gente tem que, como o Henrique acabou de falar, entender a motivação da empresa, entender o propósito e desse modo fazer com que aqueles dados, aquela lucratividade que a gente quer que a clínica atinja, ela vá além de fato somente dos números, que ela consiga de fato comunicar com as pessoas, com os colaboradores da empresa, com o gestor, porque tudo só vai funcionar dentro da consultoria através desse alinhamento. Então, o impacto que ela vai ter hoje realmente de crescimento vai muito além do financeiro. Eu acredito que dentro da consultoria seja uma via de mão dupla. Existe o começo, o meio e o fim. O meio, ele esteja ali aberto para abraçar a consultoria de fato, dentro da clínica, dentro de uma gestão financeira geral. E também o fim, ele seja o próprio cliente. Porque o cliente ele precisa, mais do que nunca, estar alinhado, não só com seus propósitos pessoais, mas também com o propósito da empresa em questão. E eu acho que todo cliente que ele entra dentro da Score, ele procura isso. Ele procura, de fato, olhar para o futuro. Mas, na verdade, a realidade é o presente. Exato. Tanto que eu sempre digo que assim, a nossa consultoria, né? Nosso planejamento financeiro, ele é feito em 3 tempos. Primeiro eu quero ver o seu passado. Então, ou seja, um respeito à história, né? O que que você fez para você chegar até aqui, né? Então, todo mundo já, às vezes até fazendo, às vezes, não da maneira 100% certa, né? Mas conseguiu chegar Uhum. até aqui. Isso deve ser respeitado. Segundo ponto, como é que é o teu presente, né? O que que a gente pode mudar no agora para que a gente consiga de verdade ter um futuro? É que entra aquela parte, o que que eu quero para o meu futuro, aonde que eu quero chegar, né? Então tem aquela frase do Confúcio, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então isso é um ponto que a gente precisa sempre estar alinhado. Certo. E a gente sabe que muitas empresas, ao longo do mês, do ano, faturam muito bem, mas no final acabam não tendo um lucro real de fato, né? O que realmente, o que pode acontecer nesses casos? Realmente pode ser um desequilíbrio, né? E quando você fala assim, eu tenho uma empresa que fatura muito bem, mas lucro, né? O resultado ela não tem. Então ela pode ter vários problemas, né? Então assim como a gente entrevistou muita gente do ramo da saúde, né? E a gente sempre fala da questão de fazer um diagnóstico, né? No financeiro não é diferente. Você tem que olhar a saúde financeira da empresa, né? A saúde financeira do sócio. Então você tem que fazer o quê? Um diagnóstico, analisar e entender o porquê que não está gerando resultado. Então, às vezes, pode ser uma precificação errada, né? Pode ser uma despesa fixa, né? Um aluguel muito caro para a realidade da empresa. Então, pode ser muito investimento que ele está fazendo
e não está tendo retorno, né? Às vezes um prolabore muito alto para a capacidade de pagamento da empresa. Então, tudo isso tem que ser analisado, e aí nesse caminho, né? Porque o dinheiro ele não se perde, né? Ele Sim. percorre um caminho. Então, nesse caminho, a gente precisa analisar o que tá, de certo modo, né? Qual é o furo maior, né? Do balde que a gente não tá vendo, né? Então, assim, sempre a gente olha para o de cima, mas pode ser que na lateral, pode ser que embaixo tem algum furo ali e a gente não tá reparando nele. E é isso que é o trabalho da gente poder analisar e ver o que está impactando no resultado. E dentro desse processo, qual é a importância do fluxo de caixa? De caixa nesse processo e melhorar o fluxo de caixa e o lucro. O primeiro passo, né, até voltando também um pouco na outra pergunta, que a questão do faturamento é o primeiro mito, né, que a gente quebra. Aí a gente chega no caixa, né? Porque, por Sim. exemplo, é muito comum a gente analisar uma empresa que tem no papel lucro, mas quando a gente vai analisar o fluxo de caixa dela no mês, no final não sobrou nada. E é um ponto que, por exemplo, hoje a gente sempre, quando iniciar a consultoria, a gente procura entender, como o Henrique falou, o passado do cliente. A gente puxa 3 meses, analisa esse faturamento para entender onde é que o dinheiro dele está se diluindo e hoje como é que a empresa ela está ali de despesa fixa, de investimento, mas também para a gente conseguir entender através do fluxo de caixa onde é que o dinheiro está indo parar. Porque muitas vezes a empresa ela tem tudo para ser lucrativa, mas o caixa, que é o respiro de fato ali financeiro que a empresa precisa ter, ela não tem, né? Então entra aí a importância do fluxo de caixa. Eu não entendo tanto de financeiro, mas como eu vivo muito a Score, eu acredito que antes de existir um faturamento, um fluxo de caixa, uma DRE, precisam se existir indicadores. Na visão de vocês, quais são hoje esses indicadores que todo empreendedor ele precisa estar acompanhando regularmente? Antes da gente trabalhar, né? Até para a gente entender, né? Por exemplo, uma DRE, entender o fluxo de caixa, né? A gente tem pelo menos, né, fazer ali o feijão com arroz, né? Então, assim, o primeiro indicador, como a gente já falou, apesar de que o faturamento ele é um ego, né? Às vezes do empresário, então assim, quanto mais eu faturo, não quer dizer que eu estou ganhando mais dinheiro. Então, vender mais, ele é um indicador. Por quê? Posicionamento de mercado. Então, se tua empresa está sempre vendendo mais, significa o quê? Que eu tenho uma boa carteira de clientes, eu posso ter um bom produto, um bom atendimento, tá entendendo? Eu posso ter um preço competitivo, né? Então, um indicador muito importante é o faturamento. Segundo indicador, né? Aí é que entra, que aí realmente eu vou precisar fazer uma apuração. Preciso saber quanto é que é a margem hoje, né? De cada serviço, né? A margem de cada produto, né? Identificar quanto que cada um deixa no negócio. Então, quanto que cada venda hoje representa no pagamento do total. Então, quanto que cada uma deixa ali um pouquinho para poder compensar. E um outro indicador, né? Nessa minha cesta, né? Nesse mix de produtos e serviços que eu vendo, quanto que cada um hoje representa para pagar a conta final. Tá entendendo? Eu acho que esses 3 primeiros, eles já ajudam muito a gente tomar algumas decisões, né? A gente ter algumas noções importantes, né? Até para a gente poder analisar. E aí eu vou fazer uma regrazinha de bolso, né? Quando você tiver pelo menos uma noção, né? Desses três indicadores, é importante também você pensar o seguinte: quanto de pessoas, quanto de folha de pagamento eu pago, tá entendendo? Para poder ter aquele faturamento, né? Quanto que hoje só o meu custo com o pessoal representa em relação ao faturamento? Isso é um indicador também da mão de obra em relação ao faturamento, e ele mostra, tá entendendo? Se você hoje tem uma empresa com muitas pessoas, e por isso que você tem muito faturamento, ou se você consegue criar uma certa escala sem aumentar muitas pessoas, porque isso vai aumentar a tua margem de lucro. Um ponto muito importante também, e além dos indicadores financeiros, que até expandindo um pouco essa visão, hoje em dia indicador que também é muito importante, trazendo até para o nosso contexto da Score mesmo, internamente, é o NPS. Também é um ponto muito interessante no sentido do foco no cliente hoje, né? E trazendo um pouco até para o nosso contexto da consultoria, foi um indicador que a gente buscou implementar pela necessidade de entender, por exemplo, o que é que o cliente ele está achando da consultoria. Porque ele é um dos principais direcionadores, o cliente, para o resultado. Sem o cliente, não existe resultado. E é do mesmo modo em todo negócio que você vai ter ali que lidar com o cliente. Então, acredito que trazendo um embasamento dentro do financeiro, também ter essa visão do cliente é muito interessante. Pronto, aí a gente chegou, a gente conheceu a história do cliente, gerou uma organização financeira. Mas, de fato, como a organização financeira impacta na decisão estratégica do gestor? Em relação à decisão financeira, ali a gente vai entrar num ponto
até psicológico, se a gente for analisar. O número ele já fala por si só. Só que existe, querendo ou não, um medo, que é um dos principais pontos, que a gente trabalha muito essa questão da gestão da mudança. Porque às vezes a dificuldade não é visualizar o número. O número a gente consegue ver nas primeiras semanas. E às vezes o número, o próprio empreendedor, no feeling dele, ele já sabe. Então, o ponto que a gente vai ter que entrar é, de fato, dar uma segurança na tomada de decisão. É entender, por exemplo, que eu preciso mudar, mas uma mudança que, de fato, eu não vou ter ali um prejuízo financeiro posteriormente, né? Então, assim, acaba que muitas vezes é realmente pegar na mão e mostrar que aquilo é possível. Então, assim, entra muito nesse sentido, realmente, de entender o número, mas principalmente conseguir tomar a decisão de uma forma segura, até psicologicamente. Aí é um ponto, né? Até fazendo um adendo ao que o Matheus está falando, que é o seguinte: às vezes você vai chegar para um empresário, ele não sabe quanto ele tira da empresa, né? Só que assim, tudo da vida dele é pago pela empresa. E às vezes a gente ouve dizer assim: ah, a empresa ela não me paga nada. Então, assim, às vezes você vai olhar a energia da casa dele, a parcela do carro, tá entendendo? A parcela da casa, né? A escola dos filhos, né? Então tudo é pago diretamente até da conta da empresa, às vezes. E aí você percebe que as pessoas fazem o quê? Elas escondem um problema, tá entendendo? Então, eu não quero saber se o problema sou eu, tá entendendo? Porque se eu soubesse o problema sou eu começo a ficar incomodado. Que aí isso é um ponto, que é o que o Matheus está falando. Quando a gente começa a mostrar um número, quando a gente começa a mostrar aquele dado e aquilo vira uma informação, quando ele está num aglomerado, aquela informação diz que hoje o teu Prolabore está muito alto para a realidade da empresa. Automaticamente tu começa a dizer assim, preciso melhorar. Só que aí não é tão fácil, porque às vezes, por exemplo, um caso que eu citei, né? O financiamento de carro, o financiamento de casa, não dá para você reduzir só porque você quer reduzir o Prolabore, já é um comprometimento. Então a gente vai ter que trabalhar o quê? Personalizado para a realidade do cliente. Então se a gente vai gastar mais, tem que vender mais. E tem que ver se a empresa tem estrutura para isso. Se não, tem que fazer uma revisão, né, de toda essa estrutura para que a gente consiga estruturar da melhor forma o financeiro dele, né? A gente tá chegando na nossa última pergunta. Eu acho que essa é uma das perguntas cruciais, principalmente de quem tá iniciando. Hoje, como consultoria, como Hexa, qual o conselho que vocês dariam para quem quer dar o primeiro passo na questão do controle financeiro, da organização financeira, para quem quer empreender? O primeiro passo, né? Eu acho que eu disse isso em todos os podcasts, eu digo e repito, né? Deus escolhe sua profissão, Deus escolhe o que você vai fazer. E eu sempre soube que a parte financeira, ela era algo muito sensível. E eu sempre gostei muito disso, né? E eu acho que o primeiro passo para a gente pensar de controle financeiro, eu diria que é para a gente ir com medo mesmo, né? Porque por muitas vezes a gente tem medo de fazer, né? E o segundo conselho que eu daria é disciplina. Não é fácil. A gente nunca faz Foco no perfeito. processo. Foco no processo. Você nunca faz bem algo pela primeira vez, né? Apesar de que às vezes até brinco na empresa, né? De que eu sou muito bom, né? Eu sou especialista em fazer as coisas pela primeira vez, né? Porque eu tenho uma boa sorte de principiante às vezes. Mas isso é um ponto de que a gente precisa entender que a gente vai falhar. Então, o primeiro planejamento financeiro, ele vai ser feio mesmo. O papel resolve muita coisa, desde que você consiga fazer algo com papel. Às vezes a gente entra em empresas que têm um sistema excelente, extremamente caro, e tem dados extremamente ruins. Às vezes a gente entra em empresas que têm caderno, mas o caderno faz sentido no final da conta. O Henrique já falou bem, mas aceitar o processo, né? Entender que o processo ele não é fácil, né? Então, assim, eu acredito que o primeiro passo é entender que você tem um problema, que você precisa resolver ele. Então, assim, tendo essa autoidentificação interna, fica fácil de trabalhar. Você já foi diagnosticado. Então, assim, aquele ponto, né? Ah, eu não vou no médico porque eu não quero saber se eu tenho um problema, né? Se eu fizer o exame, eu desculpo que eu tenho uma doença. Quem procura acha. Quem procura acha. Então, assim, é o ponto de, por exemplo, você não esperar a bomba explodir. Você consegue, de fato, antes ter uma previsão, ter um planejamento para resolver o problema. Então, o primeiro passo é aceitar o processo e aceitar que você tem um problema. Esse seria, digamos assim, um conselho. Então a gente tá chegando mais um fim do nosso quadro. Agradecer a presença dos nossos consultores, do Jefferson, e dizer que a gente ainda vem com mais novidades, com mais conteúdos de frente com os consultores.